Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa obra que, olha, sem exagero, mudou as regras do jogo na filosofia do século XX. O Tratatus Lógico-Filosóficos do Ludwig Wittgenstein. Um mergulho profundo mesmo. É uma obra densa, mas fascinante. Pois é, e para guiar a gente nessa exploração, temos aqui trechos do próprio Tractatus e também, olha que interessante, a introdução escrita por Bertrand Russell, que foi, uma figura central na vida do Wittgenstein, meio mentor, meio interlocutor crítico. Exatamente. Uma relação complexa e produtiva, sem dúvida. Russell ajudou a publicar o Tractatus, mesmo tendo suas próprias ressalvas, como a gente vai ver. Legal. Então a nossa missão aqui hoje é tentar desemaranhar as ideias principais desses textos, como é que o Wittgenstein via o mundo, e a linguagem, a lógica, e o que talvez seja o mais chocante, os limites daquilo que a gente pode, de fato, pensar ou dizer com sentido. Estão preparados? Vamos lá, então. Vamos nessa. Bom, para começar, já na introdução, o Russell não alivia, né? Ele logo diz que o Tractatus é um evento importante e que a obra vem para basicamente criticar a filosofia tradicional, dizendo que ela nasce muito da ignorância dos princípios do simbolismo e do mau uso da linguagem. É uma acusação forte para começar. É fortíssima. E essa crítica está totalmente ligada ao que o Russell destaca como a busca do Wittgenstein, as condições para uma linguagem logicamente perfeita. Não que ele achasse, que a gente fala ou poderia criar essa linguagem no dia a dia, sabe? Certo, não é uma linguagem real. Não, é mais um ideal, um padrão. A ideia central é, para uma linguagem conseguir significar algo, para ela descrever o mundo, ela precisa de alguma forma espelhar a estrutura lógica desse mundo, ter uma forma em comum. Ah, a famosa forma lógica. Essa mesma. E aí entra, talvez, a distinção mais conhecida e mais desafiadora do Tractatus. A diferença entre dizer e mostrar. Wittgenstein vai argumentar que essa estrutura lógica comum entre a linguagem e o fato, o jeito como a linguagem espelha o mundo, não pode ser dita pela própria linguagem. Não pode ser dita? Como assim? Ela só pode ser mostrada. Qualquer tentativa de você descrever essa forma lógica usando a linguagem já vai pressupor e utilizar essa mesmíssima forma. É como tentar se puxar pelos próprios cabelos para sair do chão, entende? A estrutura se revela no uso, não numa descrição dela. Entendi. É como, sei lá, as regras de um jogo. As regras se mostram no como se joga, não necessariamente numa lista escrita delas. Você não pode explicar a regra não pode mover o rei em xeque usando só movimentos válidos no tabuleiro sem apontar para fora. Exato. Uma analogia ótima. Russell usa outra, da geometria. Pense em diferentes mapas da mesma região. Podem ser projeções diferentes, escalas diferentes, né? Usam símbolos diferentes. Como línguas diferentes descrevendo o mesmo fato. Isso. Mas todos esses mapas, para funcionarem, precisam compartilhar certas propriedades estruturais com a região mapeada. A relação entre montanha e rio no mapa tem que corresponder à relação lá no terreno. Essa propriedade estrutural, a forma lógica, é o que permite ao mapa representar. E essa forma não é um desenho no mapa. É o próprio jeito que o mapa foi feito para corresponder à realidade. Perfeito. Wittgenstein aplica isso diretamente à linguagem. Ele dá o exemplo clássico. Platão ama Sócrates. Não são só as palavras soltas, mas o fato de que a palavra ama está entre Platão e Sócrates na frase. Isso é que espelha a relação lá no mundo. Ah, a estrutura da frase. Sim, como ele diz lá no 3.1432, de um jeito bem conciso. A gente não deveria dizer o signo complexo ARB diz A está na relação R com B. O certo seria que A está em certa relação com B, diz que ARB. A própria disposição dos nomes na frase é o dizer. É a forma que fala. Nossa, que sutil. Então, a linguagem funciona como uma figuração, um modelo
estrutural do mundo. Mas o que exatamente ela está figurando, modelando? Aí a gente entra no Tractatus mesmo, né? A primeira proposição já é um soco. O mundo é tudo que é o caso. É um começo impactante. E logo depois, o mundo é a totalidade dos fatos, não das coisas. Isso parece virar totalmente a nossa intuição de que o mundo é, sei lá, um conjunto de objetos, de coisas. Vira mesmo. Para Wittgenstein, a base da realidade não são as coisas isoladas, mesas, cadeiras, átomos, mas sim os fatos. Ou seja, as coisas já em relação, os estados de coisas que efetivamente existem. E não só alguns fatos, mas a totalidade deles. É essa totalidade que define não só o que é o caso, mas também tudo o que não é o caso. E a base desses fatos seriam os tais fatos atômicos. Exatamente. O Sachverhalte, no alemão. São as configurações mais simples possíveis de objetos. Pensa, talvez, em algo como este ponto específico do espaço-tempo é vermelho, como um candidato a fato atômico. Uma combinação irredutível de objetos. Russell até faz uma distinção que o Wittgenstein usa. Sachverhalt seria esse fato atômico simples, tipo Sócrates é sábio, enquanto Tatsache seria um fato mais geral, que pode ser composto por vários fatos atômicos, tipo Sócrates é sábio e Platão é seu aluno. Certo. E esses objetos que formam os fatos atômicos, o que são eles, afinal? Essa é uma questão central e um pouco misteriosa no Tractatus. Os objetos são definidos como a substância do mundo, 2.021. São os elementos básicos, simples, imutáveis, que se combinam para formar os fatos atômicos. A matéria-prima dos fatos. Isso. Eles são o que garante que o mundo tem uma forma definida, uma estrutura possível. São fixos. Russell explica que Wittgenstein via a existência desse simples como uma necessidade puramente lógica, mesmo que a gente não consiga, empiricamente, apontar para um objeto simples e dizer, olha ele aqui. Por que uma necessidade lógica? Terminado. Essa ideia está ligada à proposição 2.0211. Então, para que a linguagem tenha sentido determinado, tem que haver esses pontos finais na análise, os objetos simples que são referidos pelos nomes na linguagem ideal. Entendi. A nomeação desse simples seria o ponto de partida lógico, então. E tem um ponto que o Russell destaca bastante, que parece meio técnico, mas é crucial. Esses fatos atômicos são independentes uns dos outros. Isso está lá nas proposições 2.061 e 2.062. É crucial mesmo. Significa que saber que um certo fato atômico existe, ou não existe, não nos diz absolutamente nada, do ponto de vista lógico, sobre a existência ou não de qualquer outro fato atômico. Eles são, logicamente, isolados. E as consequências disso são enormes, imagino. Devastadoras para algumas ideias filosóficas bem estabelecidas. A mais famosa, que você mencionou, é a rejeição da causalidade como um vínculo lógico necessário entre eventos. Wittgenstein vai ao ponto de dizer, lá em 5.1361, que a crença no nexo causal é superstição. Superstição, uau! Para ele, não existe uma necessidade lógica que nos permita inferir um evento futuro a partir de um evento presente. O fato de o Sol ter nascido todos os dias até hoje não garante, logicamente, que ele vá nascer amanhã. Isso é só uma hipótese, muito útil, claro, baseada na regularidade que a gente observa, na indução, mas não é uma certeza lógica, como 2 mais 2 igual a 4. A única necessidade real para ele é a necessidade lógica, aquela que está dentro da própria linguagem e do pensamento. Ok, isso é bem radical. Deixa eu ver se me entendi. O mundo é essa coleção de fatos atômicos independentes e a causalidade, como a gente costuma pensar, é tipo uma ilusão psicológica ou uma regra prática, mas não uma lei lógica do mundo. É isso? Basicamente isso. A conexão causal não é algo que a gente observa como um objeto ou relação adicional entre os fatos, mas algo que a gente projeta com base na regularidade. Certo. Mas se o mundo é assim, essa poeira de fatos independentes, como é que a linguagem consegue sequer falar sobre ele? Como ela se conecta a isso?
É aí que entra de novo a teoria figurativa, a ideia da linguagem como modelo. Precisamente. A partir da seção 2.1, Wittgenstein desenvolve essa ideia central. Nós fazemos para nós mesmos figuras, ele usa a palavra alemã Bilder, dos fatos. A figura, a proposição na linguagem, funciona como um modelo da realidade. O modelo em que sentido? No sentido de que os elementos da figura, por exemplo, as palavras numa frase, estão ali no lugar dos objetos do fato. E mais importante, a maneira como esses elementos estão arranjados na figura representa a maneira como os objetos estão combinados lá no fato atômico. A própria figura, a frase escrita ou falada, ela mesma é um fato, como diz 2.141, um arranjo de elementos no espaço ou no tempo. Lembrei daqueles exemplos que o Russell menciona e que o próprio Wittgenstein usa, tipo a partitura musical, a música que a gente ouve, as ondas sonoras no ar, o sulco gravado no disco de vinil. Exato. São coisas fisicamente muito diferentes, né? Totalmente diferentes. Mas todas elas compartilham uma estrutura lógica interna, uma relação figurativa interna, que permite que uma represente a outra. A partitura representa a sinfonia, o sulco no disco representa as ondas sonoras e assim por diante. A linguagem seria só mais um desses meios de figuração. Talvez o mais flexível. Então, o que importa mesmo é essa forma de representação que você mencionou antes. Isso. A Form der Abbildung. É aquilo que a figura tem que ter em comum com a realidade para poder representá-la, seja de forma correta ou incorreta. Pensa no mapa de novo. Ele tem que ter uma estrutura espacial em comum com o território para poder ser um mapa daquele território, mesmo que contenha erros. Ok, mas aí voltamos àquela distinção crucial. Dizer versus mostrar. A figura pode mostrar esta forma comum, essa estrutura lógica compartilhada, mas não pode representar ou dizer essa forma. Isso está lá em 2.172. É como um espelho. Ele te mostra a sua imagem e mostra o jeito como ele reflete, plano convexo, mas ele não pode incluir na imagem uma imagem dele mesmo refletindo. A forma da representação está implícita, ela se manifesta. Certo. E a verdade ou falsidade de uma figura, de uma proposição na linguagem, como fica? Aí é relativamente simples, conceitualmente. É a concordância ou discordância com os fatos. Se a combinação de elementos representada na proposição corresponde a um fato atômico que realmente existe no mundo, a proposição é verdadeira. Se não corresponde a nenhum fato existente, ela é falsa. Está lá em 2.222 e 4.06. Mas ele alerta que a linguagem comum pode enganar, né? Sim, muito. Em 4002, ele diz que a linguagem corrente muitas vezes disfarça o pensamento. A gramática superficial, as formas como a gente fala no dia a dia, podem esconder a verdadeira forma lógica por baixo. Ele usa a metáfora das roupas, que escondem a forma do corpo. Por isso a filosofia precisa fazer essa análise, essa clarificação lógica, para revelar a estrutura real do pensamento por trás da expressão comum. E o pensamento em si? Onde ele entra nessa história toda? Para o Wittgenstein, o pensamento e a proposição com sentido estão intrinsecamente ligados. A proposição 4 é taxativa. O pensamento é a proposição significativa. Não dá para pensar algo que não possa, em princípio, ser expresso numa estrutura lógica proposicional. Não existe pensamento fora da linguagem, então? Ou fora da possibilidade da linguagem? Fora da possibilidade da estrutura lógica que a linguagem expressa. A proposição é o pensamento tornado perceptível aos sentidos. 3.1. Por meio do que ele chama de signo proposicional, os sons da fala, as letras na página. E esse signo proposicional, a frase concreta, também é um fato, 3.14. Como a gente já viu, um arranjo de elementos físicos. Ele até tem aquela imagem curiosa, né? Imaginar uma proposição feita de objetos espaciais, tipo mesas e cadeiras arrumadas de um certo jeito. Sim, em 3.1431. É para reforçar a ideia de que o que carrega o sentido não são os elementos em si, palavras, mesas, mas a relação mútua entre eles, a estrutura espacial ou temporal do signo proposicional. Isso diferencia a proposição que descreve um estado de coisas, como uma seta apontando e dizendo algo sobre o alvo, do nome, que simplesmente aponta para um objeto, como uma etiqueta.
O nome só tem significado no contexto da proposição. Isso leva àquele princípio super importante que ele mesmo diz ter aprendido com Frege e Russell. Exato. O princípio do contexto em 3.3. Somente a proposição tem sentido. Somente no contexto da proposição um nome tem significado, B281. Nomes isolados como Sócrates, vermelho, amor, não significam nada sozinhos. Eles só ganham seu significado, sua referência a objetos, quando são usados numa proposição completa que descreve um possível estado de coisas, como Sócrates é sábio ou este objeto é vermelho. Entendi. Isso tem um impacto enorme em como a gente pensa sobre significado. E se a linguagem funciona desse jeito, com essas regras lógicas estritas por baixo da aparente bagunça da fala comum, quais são as implicações para a filosofia tradicional, para a metafísica? As implicações são radicais, para dizer o mínimo. E Wittgenstein solta uma bomba em 4003. A maioria das proposições e questões que se formularam sobre temas filosóficos não são falsas, mas contrassenso. Ele usa o termo unsinnig, sem sentido. Sem sentido. Não só falsas, mas sem sentido nenhum. Exato. Por quê? Porque, segundo ele, elas violam a lógica fundamental da linguagem. Elas tentam dizer aquilo que só pode ser mostrado como a forma lógica, ou então usam palavras de um jeito que elas perdem seu significado claro. Não se referem a objetos impossíveis, fatos atômicos. Perguntas como o bem é mais ou menos idêntico que o belo, ou qual o propósito último do universo, seriam exemplos disso. Não é que a resposta seja difícil, é que a pergunta mesma já descarrilhou logicamente. Nossa, então qual seria o papel da filosofia? Acaba a filosofia? Não acaba, mas se transforma radicalmente. A filosofia não deveria mais tentar construir grandes teorias sobre a realidade última, sobre ética, sobre Deus. Isso seria tentar dizer o indizível. O papel correto da filosofia, para Wittgenstein, se torna uma atividade de clarificação lógica dos pensamentos. 4.112. Uma crítica da linguagem, como ele diz em 4.0031. A filosofia serve para mostrar os limites do sentido, para dissolver os problemas que surgem quando a linguagem está de férias. Isso nos traz de volta, inevitavelmente, para essa divisão crucial entre dizer e mostrar. Ele realmente aplica isso de forma consistente em tudo, né? Sim, é a espinha dorsal do Tractatus. Ele reitera, a proposição pode representar a realidade toda, mas ela não pode representar aquilo que ela precisa ter em comum com a realidade para poder representá-la à sua própria forma lógica. 4.12. Essa forma não é dita. Ela se mostra. Ela se espelha na própria estrutura das proposições significativas, 4.12.1. É aquela frase famosa. Aquilo que se expressa na linguagem, nós não podemos expressar pela linguagem. Então, todo um domínio de coisas importantes, a própria lógica, a ética, a estética, talvez o sentido da vida, fica fora do alcance do que pode ser dito com sentido. Fica no reino do silêncio. Exatamente. É o que o Russell, na introdução, vai chamar de domínio do inexprimível, que, curiosamente, incluiria toda a lógica e a filosofia, segundo a interpretação dele. Wittgenstein é explícito sobre isso. A ética e a estética são transcendentais. 6.421. Elas não tratam de fatos do mundo, então não podem ser expressas em proposições factuais, que são as únicas com sentido. E o sentido do mundo? Se existir, tem que estar fora do mundo. 6.401. Fora da totalidade dos fatos. E aí ele chega ao que chama de o místico, das mystische. O místico não é como o mundo é, e isso é descrito pela ciência, pela totalidade dos fatos. O místico é que o mundo é. 6.44. A simples existência do mundo, o fato bruto de haver algo em vez de nada, isso é que escapa à linguagem descritiva. É algo que se mostra, não se diz. Uau! E aquela outra frase super famosa, os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo, 5.6, onde ela entra nisso? Ela está totalmente conectada. Leva direto para a discussão do solipsismo, aquela ideia filosófica de que só o eu
a minha consciência, existe ou pode ser conhecido. Wittgenstein diz algo surpreendente em 5.62. O que o solipsismo quer dizer é correto, mas ele também não pode ser dito, só pode ser mostrado. Como assim o solipsismo é correto, mas não pode ser dito? O eu filosófico, o sujeito que pensa e percebe o mundo, não é uma coisa dentro do mundo, como o meu corpo ou os meus pensamentos específicos são. Ele é, na verdade, um limite do mundo. 5.632. É como o olho. Ele vê o campo visual, mas ele mesmo não está dentro do campo visual que ele vê. O eu não é um objeto entre outros, é o ponto de vista a partir do qual o mundo, que é o meu mundo, é visto. Por isso, os limites da minha linguagem, o que eu posso pensar e dizer com sentido, coincidem com os limites do meu mundo, o que pode ser o caso para mim. Que ideia vertiginosa, o eu como limite, não como conteúdo. Mas a gente fala sobre estados mentais o tempo todo, tipo, fulana acredita que vai chover. A linguagem comum parece fazer exatamente isso. Conectar uma pessoa, fulana, a uma proposição. Vai chover. Como o Tractatus lida com isso, se a crença parece ser uma relação entre um sujeito e um pensamento ou proposição? Essa é uma das dificuldades que o próprio Russell aponta na introdução. A análise de Wittgenstein para essas frases, como A acredita que P, é bem complexa e, francamente, um pouco obscura. Está lá em 5.54 e seguintes. Ele tenta evitar a todo custo tratar a crença como uma relação direta entre um sujeito A e um objeto proposicional P. Por que evitar isso? Porque isso reintroduziria a ideia de um sujeito pensante, uma alma como uma entidade lógica complexa, o que ele acha problemático. 5.421. A proposta dele, meio que em resumo, é que analisar A acredita que P revela, na verdade, uma coordenação entre os fatos envolvidos, o fato que constitui a crença de A, seja lá o que for isso psicologicamente, e o fato P, que é acreditado através de uma coordenação entre os objetos que compõem esses fatos. A forma correta da proposição seria algo como P diz P, onde o primeiro P, entre aspas, é o fato da crença e o segundo é o fato acreditado. Confesso que isso ficou meio técnico e difícil de visualizar. É uma das partes mais controversas e menos claras do Tractatus. A ideia principal é mostrar que é impossível, por exemplo, acreditar em algo que seja logicamente sem sentido, um nonsense. A estrutura lógica da crença teria que espelhar a estrutura lógica do que é acreditado. Mas a análise exata de como isso funciona é bem debatida. Certo. Mas dado todo esse rigor, essa visão de limites, qual seria então o método filosófico correto para o Wittgenstein? O que resta para a filosofia fazer? Bom, segundo ele mesmo diz lá no finalzinho, em 6.53, o único método correto seria não dizer nada, exceto o que pode ser dito, ou seja, as proposições das ciências naturais que descrevem os fatos do mundo. E sempre que alguém tentasse dizer algo metafísico, simplesmente mostrar para essa pessoa que ela falhou em dar significado a certos signos nas suas proposições. Então a filosofia vira uma espécie de terapia linguística, mostrar onde a gente se enrolou com as palavras. Exatamente. Uma atividade de clarificação, não de construção de teorias. Ele admite que isso pode parecer insatisfatório para quem busca as grandes respostas da filosofia tradicional. Mas para ele, essas grandes questões são, na verdade, pseudo-questões nascidas de um mau entendimento da lógica da nossa linguagem. E tudo isso culmina naquela frase final, a proposição 7, que é quase um mantra, né? Sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar. O fecho perfeito para essa visão é o reconhecimento honesto dos limites impostos pela própria natureza lógica da representação e do sentido. Se algo está fora desses limites, qualquer tentativa de falar sobre isso só produzirá ruído, não sentido. Mas para aí, você falou das ciências naturais como domínio do dizível. E a própria lógica e a matemática? Elas não descrevem fatos empíricos do mundo, mas a gente certamente fala sobre elas, e elas parecem ter muito sentido. Onde elas entram nesse esquema? Ótima questão.
Isso é fundamental para entender o quadro completo. Wittgenstein dedica uma parte considerável do Tractatus justamente para a lógica e para a matemática. Para ele, as proposições da lógica, tipo chove ou não chove, ou leis como a de não contradição, são muito especiais. Elas são, na verdade, tautologias, 6.1. Tautologias, quer dizer verdades por definição. Isso, elas são verdadeiras em todas as circunstâncias possíveis, não importa como o mundo seja de fato. E justamente por isso, elas não dizem nada sobre o mundo, 6.11. Elas são analíticas, não descrevem nenhum estado de coisas particular. Mas então elas são inúteis? Ou são sem sentido como a metafísica? Não, aí é que está a sutileza. Ele faz uma distinção. Elas não são unsinnig, contrassensos, como a metafísica que tenta dizer o indizível, mas sim singlos, desprovidas de sentido factual. Elas não figuram uma possibilidade específica no mundo, porque são compatíveis com todas as possibilidades, mas elas estão longe de ser inúteis. Qual o papel delas, então? O papel delas é crucial. Elas mostram as propriedades formais, as propriedades lógicas da linguagem e do mundo. Elas revelam a armação, o andaime lógico sobre o qual as proposições significativas que dizem algo sobre o mundo são construídas. Está lá em 6.12 e 6.12.4. A lógica mostra a estrutura do espaço lógico dentro do qual os fatos podem ocorrer. E as contradições, tipo chove e não chove? São extremo oposto. São falsas em todas as circunstâncias possíveis, não correspondem a nenhuma possibilidade lógica. Elas também são sinlous, desprovidas de sentido factual. Tautologias e contradições são os limites do sentido. Uma proposição factual normal tem sua verdade possível, depende de como o mundo é. A tautologia tem sua verdade certa, garantida pela lógica, e a contradição tem sua verdade impossível. Isso, aliás, forma a base para a teoria da probabilidade, que ele discute na seção 5.1. E tem outro ponto importante sobre a lógica. Wittgenstein argumenta forte contra a visão de Frege e Russell de que existem objetos lógicos ou constantes lógicas tipo não ou se então, existe, que seriam entidades especiais representadas por esses símbolos. Ele achava que não eram entidades. Não. Para ele, esses símbolos lógicos não são nomes de objetos ou relações especiais. São sinais de operações lógicas, 5.4. Não P é o resultado de aplicar a operação de negação a P. P ou Q é o resultado de aplicar a operação de disjunção. Toda proposição complexa, ele argumenta, é resultado de aplicar sucessivamente operações de verdade, como a negação conjunta, o traço de Scheffer, a proposições elementares, 5.3. A lógica, nesse sentido, não precisa de um fundamento fora dela mesma. Ela cuida de si mesma, 5.473. Suas regras são imanentes à própria simbolização. Não dá para pensar ilogicamente, 5.4731. Faz sentido. E a matemática segue a mesma linha? Segue uma linha parecida, mas com uma peculiaridade. A matemática é vista como um método lógico, 6.2. Suas proposições típicas são as equações, tipo 2 mais 2 igual a 4. E as equações, para Wittgenstein, são, na verdade, pseudoproposições, 6.21. Pseudoproposições, como assim? Elas não expressam um pensamento genuíno, não descrevem um fato do mundo, nem mesmo um fato lógico como as tautologias. O que uma equação faz, segundo ele, é mostrar a equivalência de significado entre duas expressões. Ela funciona como uma regra de substituição, 6.24. Dizer 2 mais 2 igual a 4 é mostrar que a expressão 2 mais 2 pode ser substituída pela expressão 4 em qualquer contexto lógico sem alterar a verdade. A prova matemática é o processo que revela essa possibilidade de substituição baseada nas definições e nas regras lógicas. Então, tanto a lógica quanto a matemática não falam sobre o mundo, mas mostram a estrutura da linguagem e do pensamento que a gente usa para falar sobre o mundo. Exatamente essa a ideia. Elas delimitam o espaço do possível, do pensável. Wittgenstein parece mesmo querer fazer uma limpeza geral em conceitos filosóficos problemáticos. A ideia de identidade também entra nessa faxina. Entra e com força. Ele é bem radical quanto à identidade também.
Ele rejeita a ideia de que a gente precisa de um signo especial para a identidade, como sinal de igual, que a gente usa normalmente na lógica e na matemática. Não precisa do sinal de igual. Como assim? Ele argumenta que a identidade de um objeto deveria ser mostrada pela identidade do nome que o representa. Se você usa o mesmo nome, está falando da mesma coisa. Se usa nomes diferentes, está falando de coisas diferentes. Assim, dizer que duas coisas diferentes são idênticas, A igual a B, sendo A e B nomes de coisas diferentes, seria simplesmente um disparate, um erro de notação. E dizer que uma coisa é idêntica a si mesma, A igual a A, seria não dizer absolutamente nada de útil. É uma tautologia vazia. Então, frases como existe exatamente um X tal que usam identidades seriam problemáticas para ele? Exato. Ele acredita que uma notação lógica correta eliminaria essas pseudoproposições. 5.5534. A identidade seria expressa pela própria sintaxe, não por um símbolo específico. Isso, segundo ele, resolveria vários quebra-cabeças filosóficos e lógicos como os relacionados ao axioma do infinito de Russell, 5.535, que postulava a existência de infinitos indivíduos. Para Wittgenstein, a existência de infinitos nomes não garante a existência de infinitos objetos. Fascinante como ele tenta reconstruir tudo a partir dessa base lógica rigorosa. Mas vamos voltar um pouco para o Russell. Ele termina a introdução dele com algumas hesitações, né? Apesar de toda admiração pela obra, ele não compra 100% a ideia do indizível. É verdade. Russell, com sua honestidade intelectual característica, expressa um certo desconforto intelectual, ele usa essa frase mesmo lá na página 17 da introdução padrão, com o fato de que Wittgenstein, apesar de declarar certas coisas como indizíveis, consegue de fato dizer bastante sobre elas. Tem uma tensão aí, né? Como você pode descrever tão bem os limites do dizível e a natureza do místico se eles são, por definição, inexprimíveis pela linguagem? Exatamente. É como se, para traçar o limite, você precisasse estar um pouco dos dois lados. Russell sente que talvez haja algo de contraditório nisso. Se o Tractatus consegue comunicar suas ideias sobre o indizível, talvez elas não sejam tão indizíveis assim. Ou talvez a própria tentativa de falar sobre isso já seja um tipo de violação das regras que o livro estabelece. Ele também tinha críticas mais técnicas. Sim, ele aponta algumas coisas. Por exemplo, ele acha que a teoria dos números no Tractatus parece muito focada nos números finitos do dia a dia e precisaria ser mais desenvolvida para dar conta dos números transfinitos, os infinitos de Cantor, que era um tópico quente na lógica da época. Intro P 1617. Ele sentia que faltava um pouco de desenvolvimento técnico ali. E o Russell chega a sugerir uma possível saída para essa camisa de força do indizível. Ele pensa, será que não poderia haver uma hierarquia de linguagens? Tipo, você tem a linguagem comum, L0, aí uma metalinguagem L1 que pode falar sobre a estrutura lógica de L0, depois uma L2 que fala sobre L1 e assim por diante. Ah, então o que é indizível num nível poderia ser dito no nível seguinte. Essa era a ideia que ele aventa. Talvez a forma lógica que não pode ser dita em L0 pudesse ser descrita em L1. Mas o próprio Russell reconhece que Wittgenstein provavelmente rejeitaria essa solução. Ele suspeitava que Wittgenstein aplicaria sua teoria do diz e mostrar à totalidade das linguagens, incluindo essa hierarquia toda. Intro, página 18. Ou seja, mesmo a metalinguagem teria sua própria forma lógica, que só poderia ser mostrada, não dita por ela mesma. A armadilha se repetiria. Nossa, isso mostra como o Tractatus, mesmo buscando ser conclusivo, na verdade abriu um vespeiro de novas questões e debates filosóficos que continuam até hoje. Sem dúvida. É uma obra que marca um antes e um depois. Essa totalidade de fatos, baseada em objetos simples. Vimos a linguagem como uma figuração lógica desses fatos, onde a estrutura é crucial. Entendemos a lógica não como teoria, mas como a estrutura que se mostra, e chegamos aos limites do que pode ser dito com sentido, deixando ética, estética e o místico nesse território do silêncio. É uma arquitetura filosófica impressionante, não dá para negar. Impressionante e provocadora.
A leitura do Tractatus, mesmo que seja árida às vezes, e mesmo com a ajuda da introdução do Russell, nos força a repensar as coisas mais básicas, como a gente fala, como a gente pensa, como a nossa linguagem se conecta ou não com a realidade. Fica mesmo muita coisa para digerir. Com certeza, e talvez fique uma pergunta final, né? Algo para quem nos ouve continuar pensando, que meio que ecoa tanto as ideias radicais do Wittgenstein quanto as dúvidas do Russell. Será que essa estrutura lógica que a linguagem só consegue mostrar, esse isomorfismo entre mente, linguagem e mundo que o Tractatus postula, será que isso aponta para algo fundamental na própria realidade? Ou talvez na estrutura da consciência, que simplesmente escapa à nossa rede de conceitos e descrições factuais? Ou será que, como o Russell parecia temer um pouco, a própria linha que o Wittgenstein traça com tanto cuidado entre o que se pode dizer e o que se deve calar, será que essa linha é ela mesma uma construção da nossa linguagem? Um limite que a gente só percebe porque talvez em vão a gente tenta falar sobre ele, tenta ir além. Exato. É uma questão que fica em aberto. Um convite à reflexão que o próprio Tractatus, com seu silêncio final, parece nos deixar.